Olá. Vou colocar aqui nos comentários também. Hoje é com a Vivian do @sexualidade subversiva. Esperar ela entrar pra chamar pra essa conversa conjunta. Assim que ela entrar, eu aponho aqui junto. Vamos esperar o pessoal entrar. Dar um tempinho pro pessoal receber as notificações. Hi, a Million Dreams. Vê pra mim se tá tudo certinho aí, por favor. Tá, só um segundo. Esperando um pouquinho. Como aqui a gente tá dividindo o mesmo espaço e teve uma outra live antes, eu cheguei uns minutinhos depois, mas já avisei a Vivian que isso provavelmente aconteceria. Tá tudo certo? Eu não sei, eu não consigo entrar. De novo? Tá dando bug. Eu acho que tá, porque tá aparecendo aqui. Ah, agora foi, tá sim. Foi? Deixa eu mandar pra Vivian também. Qualquer coisa eu saio e volto, porque como é sempre uma hora certinho, quando tem convidado, eu às vezes dou essa enroladinha até a pessoa chegar e tal. E Aê! Já tá aqui. Deixa eu chamar. Vamos ver se vai dar certo. Olá! Olá! Oi! Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Sim. Dá pra me ouvir? Então tá bom. Dá super. Deixa eu ajustar aqui. Também. Que fica no ângulo, né? Depois que fica as duas, aí tem que ajustar. Então, tava tudo certinho já. Exatamente. Então eu vou dar uns Ah, é? recadinhos iniciais, vou me apresentar, vou dar uns recadinhos, porque daí assim Beleza. também dá mais tempo do pessoal ir chegando, e você acabou de se conectar, e o pessoal dos teus seguidores também recebem a notificação. Beleza. E aí você se apresenta e a gente começa a conversa. Então, hoje o tema é feminismos. Eu sou a Larissa, sou uma sexóloga em formação, sou 2/3 de sexóloga. Já era para ter me formado, mas aí com essa pandemia as aulas estão suspensas e a gente não tem muitas notícias de quando vai voltar. O que é bom para quem quer fazer as consultorias comigo, os cursos que eu tô dando, porque eu tô dando um preço mais acessível até eu me formar. Os recadinhos das lives que já aconteceram, estão para acontecer. Nessa terça eu fiz uma review da série Eu, Tu e Ela, que foi bem divertido. Amo. Adoro. Muito legal. Já fiz review de outras coisas da Sex Education, do 365 dias e do 50 tons. Esse do Eu, Tu e Ela é super, super leve, divertido, muito gostoso de assistir. E foi a review que eu dei menos spoilers. Ah, amo também. Os outros eu não me contive. E como tem alguns, né? O 50 tons já é antigo, então acho que não tem problema nenhum dar spoiler. Na semana que vem, na terça-feira, eu vou fazer uma live conjunta com a Paula Tonini. E a gente vai falar sobre sexo depois da separação e também um pouco sobre sexo depois da maternidade. Eu tenho dado essas lives fixas às terças e quintas, às 19 horas.
semana que vem vai ser a última semana que eu vou ter essas lives às terças. Então, depois eu vou passar para segunda e quinta, porque eu tô sentindo falta de mais material escrito também, em vez de só divulgação e perguntas curtas a respeito dos assuntos. Então, eu vou fazer assim, porque daí no dia seguinte da live eu consigo trazer o material escrito dos pontos principais das lives. Dá uma aprofundada, né? Porque eu tava escrevendo mais quando eu tava fazendo menos live. E aí, com mais live, acabei que eu percebi que, principalmente as imagens, né, ficam muito só da divulgação das lives. Então, eu quero trazer mais conteúdos de novo, não só em vídeo. Também tô pensando em talvez fazer vídeos mais curtos também, pegar partes das lives curtinhas, porque principalmente no replay não tem tanta gente que assiste quando é grandão assim de 1 hora, né? Já estou atendendo online com as consultorias, tanto individuais quanto para casais, trisais, etc. e famílias. Estou dando agora um curso que se chama Sexualidade Repaginada, que está terminando essa semana, que foi muito gostoso de ministrar. E semana que vem eu vou dar um mini curso chamado Curiosidade por BDSM, que vai ser 3 dias. E eu tô super animada, porque amanhã é o Dia Mundial do BDSM, então... em comemoração. Não sabia. Sim, porque é 24/7, né? 24/7. Então, tem esse jogo aí com os números. Ai, que massa. Então, amanhã, com certeza, eu vou fazer algum material sobre BDSM, talvez uma live curtinha, espontânea, em algum horário que eu puder. Enfim, veremos. E sempre lembrando, né, para o pessoal que está gostando do material, que dê feedback, comente, coloque os coraçõezinhos ou os likes, enfim, compartilhe, espalhe o amor. Vocês também me encontram no Facebook por Larissa SR Pombo, igual no YouTube, Larissa SR Pombo. Que meu canal do YouTube é o Mini Feto, por favor, me ajudem, se inscrevam e espalhem a palavra do amor. Sua vez. Ok. Bom, então, meu nome é Vivian, eu sou psicóloga de formação, eu trabalho como educadora social em uma instituição no interior de São Paulo. Estou me formando também em terapeuta sexual e educação em sexualidade, também na reta final, ainda tá mais engatilhada, mas está acabando, vai acabar. E é isso, eu falo muito sobre questão da sexualidade, tem a página agora, né, Sexualidade.subversiva, que eu amo, meu novo neném. E tenho vivido muito a questão da sexualidade, né? Então, com os meus adolescentes, onde eu trabalho essas questões também, tenho um projeto de sexualidade com eles. E é isso, a gente vive em torno disso, né? Basicamente. Sim, trabalho lindo. Amo. Ai, e aí, né? Tô estreando agora minha primeira live, né? A Larissa maravilhosa, não poderia ser ninguém melhor do que ela para tirar essa virgindade dessa live. Eu tiro a virgindade das pessoas. Então, você chegou com quem? 2 fervendo do vamos, então vamos. Foi, né? Sendo. Sim. E, enfim, eu adorei também o tema, né? Faz um tempo que eu não tenho discutido, assim, diretamente em relação ao feminismo, sabe? Aos feminismos, né? Eu tenho muito trabalhado na questão da sexualidade, que também, né, dialogam, mas não focado nisso. Eu achei super legal reviver e ver os materiais e, enfim, relembrar dos estágios e etc. E aí eu pensei em começar trazendo um pouquinho da minha trajetória enquanto descoberta do feminismo, sabe? Pra gente tentar acompanhar, então, o percurso. Pode ser? Uhum. E aí você vai também trazendo seus pontos e a gente vai... Eu sempre trago anotaçõezinhas e aí trouxe, para o pessoal entender essa pluralidade, eu trouxe aqui os nominhos de alguns desses tipos de linhas de feminismo. Eu fiz também, porque eu sou a doida das anotações, né? Então a gente vai cruzando. Bom, então, resumidamente, né, um pouco da minha história, engravidei aos 14 anos, então a gente já sabe que, né, o tanto de coisa que não surgem na vida de uma mulher quando ela é mãe aos 15, né? E aí eu já comecei a perceber um pouco essa diferença nesse primeiro momento, porque, enfim, como é um pai de 15, 16 anos e como é uma mãe de 15 anos, né? E, assim, as visões são completamente diferentes, né? Sim. O que as pessoas entendem enquanto uma mulher precoce, uma mãe precoce e um pai precoce, né? Quase não se fala sobre o homem. Sim. Mas aqui nesse momento nem tinha
Imagina, de maneira nenhuma. Tava longe de ter noção do que era feminismo ou não. E aí passei, enfim, fui entendendo melhor sobre isso. Tem todos os julgamentos também, né? Enquanto você é mulher numa sociedade, na sociedade que nós vivemos, que é muito machista. Eu lembro do meu ex-namorado. A mãe dele, eu descobri isso depois, achava que, tipo assim, eu já tinha dado pra geral, porque eu era mãe aos 14 e eu perdi a virgindade com o pai da minha filha, enfim, perdi o bebê até, sabe? Foi independente se tivesse ou não também, sabe? É um pré-julgamento que se faz já por você ser mãe nova, né? E enfim, e aí depois eu assimilei muitos anos depois tudo isso, né? Mas é um percurso que hoje eu olho para trás e eu acompanho todos esses processos de vivência de opressões mesmo, de situações de desconforto que eu não conseguia nomear, identificar, sabe? Sim. E aí, enfim, foi passando essa fase, e aí foi, né, entrando na vida adulta, e aí comecei a entender melhor, já saber o que é o feminismo, mas não tinha as expressões do corpo, né, em relação a isso. Então, o pelo, né, não se depilar, o cabelo curto, por exemplo, foi uma expressão que eu trouxe do feminismo no meu corpo anos depois, né? Então, hoje em dia, não depilo a perna e é uma questão de opção. Eu gosto, não faz sentido nenhum pra mim depilar minha perna e eu não depilo. E aí, a questão do cabelo curto, que acho que você me conheceu, eu já tinha cabelo curtinho, né? Mas eu já tive um cabelo, tipo, enorme na bunda. E aí, quando eu cortei, foi, tipo, pra revolucionar mesmo, pra me sentir liberta, sabe? De algo como se eu não podia cortar antes porque a sociedade não me permitia, assim, como se eu estivesse presa a isso, sabe? E enfim. Aí, a questão depois, entrei na faculdade, já entendia bem melhor sobre isso e tudo mais. É, E assim, fui fazer os meus estágios. Então, pensando na questão profissional, eu fiz um estágio na Casa Abrigo, que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a minha intervenção de estágio e o meu TCC foram muito, assim, pautados nessa questão do empoderamento feminino e do feminismo, né, de maneira geral. O tema do TCC era... Não me lembro agora, mas é um tema ótimo, que depois, quando me vier, eu trago. E aí, enfim, foi quando eu comecei a ler, porque antes a gente entendia o feminismo assim, conversando com as amigas que já eram mais pra frente, sabe? E elas contam pra você, não, isso não é legal, você não deve permitir isso e tal. E aí eu comecei a ler sobre essas questões de feminismo, né? Mas até então, pra mim, feminismo era singular. Então era o feminismo, Sim. todas nós, mulheres, numa caixinha. Isso. Então todo mundo é a mesma coisa e a gente vai destruir o patriarcado todas juntas e é isso, né? Então eu passei muito tempo nessa caixinha de um feminismo singular, sabe? Inclusive nesse período da faculdade. E aí, a primeira vez, eu nunca me esqueci, assim, a primeira vez que eu fui confrontada, né, nesse sentido de entender outros tipos de feminismo, né, entender as outras vertentes, saber que existia, foi de uma professora minha, que eu admiro muito, a Mayara. Tava no auge, no boom daquela hashtag, como era a hashtag? Não sei se eu anotei aqui. Mexeu com, mexeu com todas. Ah, tá, sim, Tava no bom. E aí, tipo assim, pensei, né, pô, professora super feminista e tal, ela vai achar show de bola essa hashtag. E aí ela trouxe umas críticas, não que ela, né, não gostasse, mas ela falou assim, tá, mexeu com todas. Mas quem são essas todas? Sim. A gente precisa dar nome aos bois. E eu nunca mais me esqueci. Que ela usou essas palavras, e eu falei, não, mas como assim, né? E ela foi explicando porque essas mulheres não é assim todas, né? Cada uma tem as suas especificidades e cada uma sofre um tipo de opressão e de violência diferente. A gente tem que ter um olhar específico para cada uma dessas mulheres, né? Não dá para colocar todo mundo numa caixinha. E enfim, então, de maneira geral, foi a minha trajetória de como eu comecei a entender, e esse foi o meu primeiro passo para começar a ver essas outras, né, vertentes do feminismo, assim. Mas ainda não assimilei muito, sabe? Eu fiquei pensando hoje, estava tentando fazer essa retrospectiva para trazer para cá. Eu acho que nessa época eu ainda não tinha assimilado muito bem. Eu entendi, falei, beleza, isso existe, ponto, acabou, ficou por aí. Continuei naquele feminismo ainda dentro de uma caixinha, sabe? Então, os discursos que eu reproduzia ainda era muito desse feminismo fechado, singular, né? E o que a gente mais vê nas redes sociais é realmente uma coisa mais geral, né? É esse feminismo como se fosse uma coisa só.
E Aham. vai se aprofundando e lendo mais e estudando mais, a gente percebe que não tem uma linha só. Tem linhas Uhum. diferentes e tem o porquê de cada uma. E algumas delas são extremamente necessárias, né? Então, hoje em dia, você escuta bem mais nas redes sociais, você até encontra mais sobre feminismo negro, né? Sim. Então, que eu acho que são os dois booms maiores, assim, das discussões que eu sinto, né, que eu vejo mais. Mas ainda assim, realmente fica muito nessa coisa do que eu até anotei aqui para falar depois, do meu corpo, minhas regras, né? A hashtag meu corpo, minhas regras. Uhum. Que da minha perspectiva, essa é uma hashtag muito do feminismo branco, sabe assim? Uhum. Porque a gente tá ali lutando ainda para poder usar, não usar sutiã, enquanto as mulheres negras elas estão lutando para sobreviver, sabe? Então, enfim, aí eu comecei, a gente vai começando a encontrar, né, esses elementos nas redes sociais, né, nos meios de comunicação, de outros tipos de feminismo, mas eu também acho que é meio raso ainda, sabe? Que não se fala tanto sobre esses outros tipos de feminismo, né? Ele mais no plural. Eu acho que tem a questão de ver esse superficial de duas maneiras, né? Tanto a gente precisa dos feminismos mais aprofundados para questões práticas mesmo, por questões de políticas públicas. Você não pode Uhum, chegar lá no meio de um congresso, ser só uma cidadã e chegar lá e repetir esses jargões de feminismos gerais. Não é assim que acontece. sim. Né, você sozinha fazer isso não vai para frente. A gente precisa ocupar esses espaços e realmente integrar a galera e trazer justificativas plausíveis e teorias e embasamento e pesquisas, Uhum, estatísticas e tudo mais para falar, ó, eu quero isso porque a justificativa é essa e a solução, a proposta é tal, para uhum, realmente a coisa ir para frente. Mas, por outro sim. lado, essa coisa mais superficial, digamos assim, eu acho que ela tem esse papel de trazer o debate para todo mundo, mesmo para quem não Sim. está se envolvendo diretamente na questão política, por exemplo, mas Uhum, que entende as violências que sofre, as opressões que sofre no dia a dia, uhum, independente do gênero. uhum. E teve muito da questão do movimento de mesmo mulheres, né, a gente vê hoje em dia querendo distância dessa palavra, como se Uhum. ser feminista é não querer, com certeza não vai se arrumar, vai ter ódio de Uhum. homem, vai, sabe? É uns negócios muito, Sim. muito nada a ver. Eu tenho um estereótipo assim, né, da mulher feminista, né, que ela vai ser, não vai se depilar, é isso que você falou, ela não vai se arrumar e vai ser suja e tudo mais, né? Uhum, vai ser uma pessoa porca e que vai ter ódio aos homens e que ela quer a Sim. supremacia das mulheres sobre os homens. Isso não é feminismo, isso é feminismo e Sim. pessoas sem noção. Não, total. Então, E eu fico pensando, sabe, o quanto esse feminismo que a gente chamou de superficial, o quanto ele, pelo menos eu, enquanto educadora social que trabalho com adolescentes, ele é didático, sabe? sim, Porque não dá para eu aprofundar, né? Eu não claro. consigo chegar, sentar com adolescentes e trazer um debate e trazer já um recorte de todas as vertentes. É claro que eu sempre tento trazer na narrativa, mesmo que de maneira implícita, essa questão do recorte de classe, raça e gênero e tentar meio que articular tudo junto, já para ficar no inconsciente, Uhum, né? Mas ele é necessário, né? Ele é sim. didático, então você entende que é uma libertação do corpo, uma autonomia, né? Então Uhum, tem toda essa questão de liberdade mesmo, né? De você ser quem você é e poder ser no mundo, né? Enfim. sim. Mas que eu acho que é interessante a gente também dizer que existem outros, né? Sim. E exatamente o que nós estamos fazendo agora, assim. Então, eu gostei muito que nos seus stories e no seu post você trouxe esses questionamentos, assim. Você sabia que existem várias vertentes? Porque às vezes as pessoas só falam feminismo, tá? Ela já imagina. Bom, vamos falar sobre não se depilar, sobre, sei lá, né? Não, ou até mesmo as pessoas que não têm uma visão tão distorcida vão pensar assim, ah, vamos falar sobre relacionamentos abusivos e tal, mas assim,
não é só isso, né? E lá no seu post já ficou bem claro que teriam tantas outras coisas que poderiam ser discutidas a partir desse tema, né? Sim. E eu achei ótimo, excelente. Ah, obrigada. Porque a gente aprofundando nas linhas, a gente também percebe essas falhas, digamos assim, de alguns deles, né? Porque o feminismo começou... A década de 60 foi a revolução por uma série de questões políticas, sociais, Sim. enfim, de tudo quanto é jeito. Então, é na mesma que a gente vê o pessoal LGBT se movimentando. Sim, é o pessoal fetichista, BDSM, kink também, lá nos Estados Unidos, botando para quebrar, e é isso repercutindo pelo mundo. A questão feminista, obviamente, porque pelas questões, né, da Segunda Guerra e tudo mais, e aí o pessoal, as mulheres começaram a trabalhar fora de casa, aquela coisa toda, nas fábricas. Sim. E muitas questões foram levantadas, só que quem começou o movimento feminista eram mulheres de classe média, brancas. Então, estava faltando trazer essa visão que veio um pouco depois, na década de 80, chegou aqui no Brasil a questão do feminismo negro. Então, elas têm algumas charges, alguns vídeos, algumas sátiras, digamos assim, nesse sentido, que a mulher branca lá querendo votar e ter o direito a trabalhar e ter o salário e tal, não ficar em casa, né? E aí a mulher negra fala, mas gente, minha família, a gente sempre foi escravizada, a gente já tá trabalhando faz tempo. Então não é uma questão de... A gente não é nem vista como ser humano, então, porque se ser humano, mulher, não pode trabalhar, agora tá lutando para trabalhar, quem somos nós, as mulheres negras, que já fomos escravizadas, né? Tiradas lá do nosso país, escravizadas e estamos trabalhando aqui há tanto tempo. Então, sim, é de um outro lugar, né? Sim, sim. Outra coisa que o feminismo negro traz é a questão da intolerância religiosa, porque eles foram arrancados de tudo deles e da identidade deles. Então, até essa coisa de religiões de matriz africana, né, foram sendo retomadas com esse movimento, tanto o movimento negro quanto o feminismo negro. Eu queria citar alguns nomes que, se o pessoal quiser, depois eu até posso deixar ou em post ou nos comentários do vídeo, depois que ficar no IGTV e no YouTube, que eu acho importante citar. Eu sei que é difícil gravar, eu nunca gravo, por isso que eu preciso anotar mesmo. Mas é legal porque, se quiser ir atrás de mais informação, tem um guia. Então, Nenes Vieira, Chan Ravelli, Larissa Santiago, Maria Rita Casagrande e a Sharon Nunes são do site blogueirasnegras.org. E, além delas, tem mais 3 pessoas que foram, digamos, as importantes que formularam essa linha do feminismo negro, que é Audre Lorde, Sueli Carneiro e Angela Day. E outra questão que eu vi que é bem importante desse feminismo negro é a questão do genocídio da juventude negra. Então, muito dessa coisa, como a polícia e a própria sociedade em si, né, mata tanto o menino negro, o jovem negro, e as mães negras perdem tantos desses filhos, e como é que elas ficam nessa situação. Sim. Tem os índices, né? Os índices de encarceramento também da população negra, né? Os índices de violência, enfim. A baixa escolaridade também é um dos fatores, né? Que está muito associado às mulheres, principalmente, né? Porque justamente cuidar da casa e tal. Então, os índices, eles comunicam muito mesmo, né? Como é discrepante essa questão da posição em que nós nos encontramos, sabe? Enquanto mulheres brancas, enquanto mulheres negras na sociedade, assim. Que são locais extremamente diferentes, assim. Nós partimos de muitos passos à frente, assim, sabe? E aí esses índices, eles comunicam muito esse tipo de diferença, né?
Sim, dessa desigualdade mesmo. tem discrepâncias, não tem como negar, né? Os recortes, eles são necessários serem feitos, estudados e para realmente trazer conhecimento para você entender aquele grupo e aí você poder trazer soluções específicas para aquele grupo, porque se fica uma coisa muito geral, você acaba deixando muita gente para trás, que era o caso, era o que as mulheres negras estavam sentindo e por isso se sentiu necessidade desse hey, hello, a nossa realidade é outra, né? Então, Então, e é por isso extremamente importante, né, essa questão do feminismo negro, quando a gente pensa que esses locais não estão sendo ocupados por essas pessoas. Agora estão, né, bem mais assim, mas ainda assim existe o privilégio branco, né, de nós, enquanto mulheres, ainda que existe uma hierarquia de privilégios. desprivilégios, né? Então nós somos interrompidos por homens numa reunião, mas nós estamos nessas reuniões, né? E as mulheres negras, elas ainda não chegaram lá, né? De maneira geral, assim. Sim. Então, é necessário, é importante que exista mesmo esse debate, né? De raça, classe, interseccionalidade mesmo, né? E o debate feminista negro, principalmente, para articular isso, né? Porque, enfim, é o que a gente trouxe, né? São lugares diferentes. Sim. Outro feminismo importante, que é o mais queridinho do meu coração. E, gente, lembrando, sim, manda coração, manda aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda para as pessoas, compartilha, que, né, ajuda nós. Ajuda nós. Outra linha de feminismo seria esse que você até citou rapidinho, que é o interseccional, que seria o pós-moderno. Que é essa colcha de retalhos que percebeu que realmente esse todas, quem são todas essas mulheres, porque tem mulheres de vários tipos. Tem as mulheres brancas, tem as mulheres negras, tem as com deficiência, tem as LGBTs e assim vai. São vários recortes. E também pessoas que estão em mais de um desses recortes combinados, né? Exato. É um combo de falta de privilégio, digamos assim. Então, essa discussão de recorte, de ver a importância da realidade de cada uma e tentar juntar isso tudo. Dizer assim, somos diferentes, sim, mas podemos lutar contra o patriarcado como uma unidade. Então, vamos unir as forças desse pessoal e entender que a chave de tudo isso aqui vai acabar no patriarcado, vai acabar no machismo, e é isso que é a coisa maior, digamos assim, que a gente quer combater, entendendo a necessidade específica de cada grupo. E é também, por isso, o mais receptivo à participação dos homens, que é importante. E eu coloquei até nos stories, né? Essa pergunta de que benefícios o feminismo traz para os homens, porque o machismo também oprime os homens de uma maneira muito diferente do que as mulheres, mas eles também sofrem com machismo. Tem muito essa questão mesmo. Eu tinha até estava pensando e como são pontos que são muito visíveis, assim. Primeiro, a questão da masculinidade tóxica, né? Que é o ponto principal de o homem não pode sentir, não pode sofrer, não pode chorar, né? Então, cria essa rigidez em relação aos expressar sentimentos, né? E que isso acaba gerando também uma certa violência, né? No futuro e tal, porque, enfim, tem que ser másculo, tem que ser macho, tem que ficar puto e regaçar a porta, sabe? Ou regaçar uma mulher, né? E isso é extremamente... Ou se matarem entre eles, né? Exatamente, que é altíssimos índices, né? E aí tem a questão também, eu fiquei pensando em relação à sexualidade, né? Porque esses homens, o número também de homens que têm disfunções, né? Sexuais, por conta mesmo dessa cobrança que se faz, né? Dessa performance que os homens precisam ter, né? Na relação sexual. Porque eles são o cara e eles não podem errar e eles têm que, enfim... E aí tem toda uma questão emocional, né, deles, e até por não aceitarem, não entenderem, porque é um processo que não é consciente, né? E
E aí tem essas diversas disfunções. E aí fiquei pensando também em relação a perder a virgindade, né? Quantos desses meninos não acabam sendo levados contra a vontade deles para, enfim, casas de prostituição e acabam tendo uma primeira relação horrível e traumática, né? E que futuramente vira uma disfunção e, enfim, é quase que um ciclo, né? Uhum. Mas é muito problemático mesmo. Existem diversas as causas, né, de como o machismo é prejudicial para os homens também. E aí só que eu fiquei fazendo uma reflexão no sentido de, cara, quando eu tava fazendo mesmo, anotando, sabe, em todos os pontos que poderiam ser prejudiciais, assim, o machismo para os homens, eu pensei, por que não acaba, sabe? Por que continua tendo, se é tão ruim para eles? E aí, depois eu comecei a fazer uma lista de tudo que eles ganham com né, esse sistema machista, assim. E aí tem essa questão da divisão de tarefas em casa, sabe? Então, não flui porque eles não querem abrir mão do privilégio deles, né? Que é tudo um processo, a gente entende. Então, eles não querem dividir as tarefas igualmente, né? Então, não, quero abrir mão desse meu privilégio, estou acostumada, a sociedade funciona assim, vamos continuar e vamos manter esse padrão patriarcal, né? Esse sistema patriarcal e machista. Só que é Mas... muito complicado essa coisa dos privilégios, porque como as mulheres estão se empoderando e estão entendendo esse lugar, a gente está num momento que as pessoas estão perdidas, não sabem o que fazer com isso, né? Porque como a gente está quebrando a identidade do que era o idealizado, a gente ainda não achou qual que é esse modelo. O que somos, o que faremos com nós mesmos e nossas vidas. Então, acaba tendo muito problema de relacionamento por isso, porque a mulher já não admite mais que o cara não faça nada em casa. E se faz, vai sobrecarregar tanto ela que vai prejudicar o relacionamento deles de qualquer maneira. Então, assim, são privilégios que, por mais que ela não tivesse consciente e aceitasse aquilo e se submetesse, ok, vai se sobrecarregar de qualquer maneira e vai prejudicar ela na hora de querer sexo ou não, de ter tempo a mais para cuidar dela mesma e da relação e da parceria. Então, né, não faz sentido quando a gente vai analisar melhor. Então, são essas reflexões que a gente precisa trazer para todo mundo para entender que esses privilégios não são tão bem privilégios no fim das contas, quando a gente põe na balança. Se, né, fossem os homens e outros seres que não fossem humanos, beleza, seriam privilégios realmente. Mas como estamos falando de pessoas, não fazem sentido no fim das contas. É complicado, né? Porque as relações de poder, né? As relações de poder é muito complexo, assim. Mas no final das contas, quando a gente para pensar e compara, por exemplo, essa questão da divisão de tarefas, mas você não pensar num casal, você pensar num filho né, em relação à sua mãe, assim. Talvez exista, sem dúvida, acho que indiretamente existem alguns elementos que são um contraponto, sabe, a esse privilégio. Então, pô, minha mãe vai ficar enchendo meu saco, eu vou perder isso. Indiretamente você acaba tendo algumas consequências, né, desse privilégio, mas no geral é mais bom, sabe? É mais positivo, assim, é mais privilégio, tá sendo mais confortável para eles esse espaço do que menos. Em alguns aspectos, claro, né? Mas eu acho que esse é um dos motivos pela qual a gente caminha lentamente, sabe? Nesse processo de fazer esses homens entenderem a importância do feminismo, né? A importância de romper com esse sistema e esse funcionamento, sabe? E eu acho que também a psicologia, você, como psicólogo, pode até complementar melhor ainda. Como muito desse discurso contra o feminismo, tanto independente do gênero, mas para os homens eu vejo que é muito nítido essa masculinidade frágil, né? Meu Deus, não sei quem falou, eu vi hoje numa reportagem que a pessoa, graças a Deus, nem citou o nome do ser humano que falou, para não dar público, não dar ibope, que, ai, nossa, só de pensar em cuidar da casa, limpar a casa, o meu
pinto parece que diminuiu 10 centímetros. Meu Hum. Deus do céu, que Nossa. sexismo é esse? E que Aham. masculinidade fragilíssima é essa, senhor? Aham. Não, e é isso, né? Como realmente tem esse ponto, né? Que tudo para eles vai deixar de ser menos homem, né? Então, se eu fizer qualquer coisa, se eu for gentil, se eu demonstrar meu sentimento, se eu lavar uma louça, eu vou ser menos homem por isso. Então, E aí eu não, né? pergunto para esses homens, o que acontece se acontecer um acidente, você perder seu falo, ou que nem muitos caras, né, não tem uma higiene adequada, acaba tendo infecção grave, tem que amputar, câncer, Uhum. né, peniano, tem que Sim. amputar. E aí, ele se tornou menos homem porque ele não tem um pinto, gente. E é louco, né? E as Porque eles pessoas realmente. trans? Pois é. Então, né, a gente entra nesse ponto mesmo, de que, e aí, sabe, e essa galera, né? E aí me fez pensar também, me fez lembrar da questão do feminismo radical e do feminismo liberal. Não sei se você tinha anotado aí para falar sobre isso. Aham, são os outros dois que eu anotei. Porque para mim, Antes da gente passar para os próximos, deixa eu só citar os nomes do interseccional, porque é o meu favoritinho, justamente por ver a importância desses recortes, que eu acho que abraça melhor as pessoas todas numa unidade, né? Menos essa rivalidade entre grupos, e sim entender a importância deles, da especificidade de cada um, e juntar todos numa força maior. Então, os nomes seriam Avtar Bra, Annie McClinton e Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw, acho que ela que acabou cunhando o termo interseccionalidade, né? Ah, tá, nem sei. Acho que foi por volta de 1900 e não lembro, 1990 mais ou menos, assim. Essa coisa de nome, eu consigo lembrar muitas vezes o histórico da coisa, o que aconteceu, mas não os nomes de cada coisa. Uhum. Ah, eu também não sou muito boa, viu? É porque eu dei uma revisada recente. Mas tem também o livro da Angela Davis, né? O Raça, Classe e Gênero, né? Se eu não me engano. E que é fodástico, assim, né? Que trabalha bastante, que antes, né, desse termo da interseccionalidade, mas que já fala muito dessa questão, né? Para você entender todos esses recortes, para você poder discutir uma causa, enfim. Uhum. E aí, quer passar para o tópico? Pro radical, fale do radical, porque o radical eu fico assim, gente, da onde a pessoa tirou isso? Porque eu acho que ela não entendeu direito o que era para ser feito. Então, eu vou ser bastante sincera. São áreas que eu não tenho muito, não tenho muito aprofundamento teórico em relação a eles. Então, eu vou trazer a minha opinião. Imaginei que você traria um pouco de conteúdo nesse sentido também. Então, assim, como eu não fui a fundo nisso, não tem como eu trazer alguma coisa muito, muito destrinchada. Mas o ponto-chave, né, em relação ao feminismo radical, principal, chave gritante, que é o fato de ter toda essa problemática em relação às mulheres trans. Porque elas não entendem esse grupo que não consideram as mulheres trans enquanto mulheres. Elas colocam as mulheres trans num lugar, porque elas não são nem homens, mas também elas não... esqueci o nome da palavra. Quando você não dá credibilidade, mas não é isso. É quando você, né, identificar. Legitimar. Legitimar. Você não legitima aquela mulher ser mulher porque ela é uma mulher trans. Sim. E aí essa é uma problemática gigantesca, né? E eu acho que é o principal deles, assim, em relação ao feminismo radical. E aí para mim, assim, existem conflitos, então eu não abraço nenhuma causa, sabe? Tem coisas que eu já li em relação ao feminismo radical que na hora que eu li, eu falei, nossa, total, né? Isso aqui, que interessante. E aí, de repente, você chega em uma parte que você fica, tipo, horrorizada, e você sai correndo, grito, corre, fujo rapidinho. Mas, né, é muito complexo, assim, né, essa questão, porque não dá pra você tem esse recorte dentro dessa teoria, sabe? Não tem como você abraçar essa causa, assim. Não dá pra você tentar reformular ou... Eu particularmente prefiro só não fazer parte disso, sabe? Sim.
Eu lembro que na pós, a gente, quando teve aula de feminismo, também trouxe essa questão do radical, não no sentido de que é agora com essa coisa meio transfóbica, né? Meio não, totalmente. Aham. Mas sim de ser um movimento que é de quebradeira mesmo, é de protesto Sim. bruto. E Uhum. eu tenho o meu pé atrás sempre quando tem essa coisa de quebradeira, não é o tipo de manifestação que eu gosto de me envolver e apoiar, mas ao mesmo Uhum. tempo a gente tem que entender a importância, né? É por causa de várias quebradeiras históricas que as coisas mudaram, que as coisas engrenaram Uhum. para outros caminhos, em todas as Aham. lutas sociais. Então a gente também não pode negar a importância desses acontecimentos, dessas manifestações. Mas Sim. eu, hoje em dia, acredito que a gente chegou num ponto que a gente pode alcançar muita coisa sem essas quebradeiras. Mas aí é filosofia minha de vida e de Uhum. ativismo pessoal. Não, em relação a isso, eu acho que não sei se a gente avançou tanto a esse ponto, sabe? Uhum. De o diálogo ser o suficiente, assim. Mas talvez, não sei, um meio termo. Uhum. Mas eu acho que só o diálogo, pra mim, não sei se funcionaria, sabe? Não sei até que ponto as pessoas estão tão dispostas a ouvirem, assim. E a transformação, de fato, acontecer nesse sentido, né? E eu acho que Mas, esse que mas é o assim, legal do próximo, que é o liberal, que é justamente essa ocupação de lugares e, ao mesmo tempo, uhum, chamar os homens que já estão ocupando esses lugares que a gente não chegou em grande número, para uhum. entender a importância do movimento e trazer eles para o movimento junto com a gente. Sim. Eu acho que tem um pouco essa questão dos homens, né? De considerar mesmo que se eles. É exatamente isso, né? É a mesma coisa em relação ao feminismo negro, né? Se nós estamos ocupando um lugar, e tem até a questão que a Djamila Ribeiro fala, né, em relação ao lugar de fala, assim, que o lugar de fala não é necessariamente você não poder falar, né, sobre algum assunto, é você falar e ter consciência que é a partir da sua perspectiva, né? Então, os homens, é, eles não podem, não é que eles não podem falar sobre isso, né, sobre o feminismo, eles não podem, não é que eles não podem discutir sobre isso, mas eles vão discutir a partir da perspectiva deles, né, da vivência deles, né? E aí eles têm esse privilégio, então eles são ouvidos, né? Então esse é o ponto. Então, para uma mulher branca ou negra, que é ainda mais difícil ser ouvido por um homem, é extremamente difícil. E um homem ser ouvido por outro homem talvez seja um pouco, né, mais fácil. E aí usar então esse poder que ele tem, sabe, esse privilégio que ele tem de ser ouvido, né, de e para falar coisas que favorecem o todo, né? Aquela coisa também de corrigir o colega e de abrir mão dos privilégios, né? Porque eu acho que o papel do homem dentro do feminismo é esse. É você ouvir, você aprender, você passar adiante a partir do seu ponto, do seu lugar de fala, né? Das suas experiências, da sua visão, e você abrir mão dos privilégios. Sempre vai ser isso, assim, né? Sem esses pontos, assim, talvez alguns outros mais que eu talvez nem esteja trazendo, não acontece, sabe? A participação deles não é válida, assim. Uhum. E o feminismo liberal tem esse foco em, então, ocupar as mulheres irem cada vez mais ocupando esses espaços na política, na liderança de empresas e nos meios de comunicação. E os Uhum, homens que já estão ocupando esses espaços, que eles entendam a importância deles também trazerem discursos e atitudes, ações uhum, a favor desse uhum. movimento. Então, eu acho que a junção do liberal e o interseccional é muito inteligente, porque você precisa ocupar os espaços, não adianta ficar só na teoria e falar, porque só falar não adianta. Tem que ser em Uhum, atitudes e tem que ser estrutural. Então, tem que ser em meio de comunicação, porque isso, a gente querendo ou não, vai influenciar como as pessoas pensam e como elas agem. Nas uhum, empresas, obviamente, aí as pessoas vão ditar regras e comportamentos ali que sejam de acordo com aquela filosofia. E na política, uhum. obviamente, vão trazer leis e tudo mais e campanhas
que possam melhorar nesse sentido. Sim. Eu fico pensando assim, essa questão do feminismo liberal também, um contraponto também a ele. Eu lembro que faz um tempo já que eu estava lendo sobre. E, inclusive, acho que na aula da pós que nós tivemos, aula sobre feminismo, acho que fui eu que falei para a professora pedir para ela falar sobre o feminismo radical e liberal, porque estava naquele auge querendo saber muito sobre. E aí, enfim, aí tem a questão que é uma crítica que se fazem, né? Estão levantando pontos aqui agora, reflexões só, fiquei para as pessoas interpretarem, enfim, digerirem isso depois. Que o feminismo liberal ele tem muito essa questão também de, em alguns momentos, andar de mãos dadas com o patriarcado, né? Então, assim, tem muito essa visão de a mulher é livre a tal ponto que ela pode ser o que ela quiser. E isso soa muito positivo, né? Eu gosto muito, sim, eu gosto dessa ideia. E aí sempre fui favorável, mas aí tem esse lado que você pode levar. Então, se ela quer andar sem despeito de fora pra rua, o corpo é dela, ela tem o direito. Se ela quer ser dona de casa, ela pode ser dona de casa, ela não precisa necessariamente ser, né? Uhum. Mas o quanto algumas dessas atitudes elas não favorecem andando de mão dadas com o patriarcado, sabe? Então a mulher falar que eu quero ficar com os peitos de fora, o quanto isso realmente é transformador, o quanto isso é revolucionário, sabe? Então acabou algumas coisas são reflexões, sabe? Que eu tenho feito assim, só para não dizer que eu sou totalmente contra ou favorável, sempre sou muito aberta. E aí quando li sobre isso, ficou essa pulguinha atrás da minha orelha, não saiu ainda. Porque eu sempre fui assim, tipo, aquelas. Eu também evito usar o sutiã máximo que eu posso na minha vida. Sempre que eu tô sem sutiã, não, porque não quero. Mas aí comecei a repensar, sabe? Tipo, quanto realmente eu talvez não esteja. Porque pra eles é ótimo. Se você, a mulherada, quiser andar com o pé de fora, tá sendo bom, sabe? Para os homens, assim, eles gostam, né? Se elas querem usar salto alto e se arrumarem e só ter cabelo grande e vestir a roupa, né, que é de feminilidade, para eles isso é bom, né? E o quanto isso é transformador ou não. Mas, claro, que também não estou dizendo que todas as mulheres não podem fazer isso de maneira nenhuma. Mas é só uma reflexão, sabe? De que talvez exista essa problemática em relação ao feminismo liberal, assim, né? Eu acho que, enfim, tem algumas outras questões, mas de maneira geral, isso, sabe? Uhum. É complicado a gente dizer se está sendo, né, de mãos dadas com o patriarcado ou se simplesmente está dizendo, eu sei que a gente vive no patriarcado e eu sei que isso influencia no que eu até mesmo digo que gosto. Também, sim. até que ponto é saudável eu me mutilar e me carregar essa culpa e, meu Deus, eu gosto disso porque falaram que eu tenho que gostar disso. Então, na verdade, eu não gosto. Ou eu gosto. Sabe? Então, é mais no sentido mesmo da gente pensar nessa alienação mesmo que você tá falando, sabe? Só de pensar assim, bom, eu gosto mesmo ou eu fui ensinada que eu deveria gostar, sabe? Sim. E aí pronto, assim, beleza? Então eu realmente gosto, eu faço isso por prazer e tal. Então, essa é a liberdade, né? Mas no fundo, vivendo na sociedade e no funcionamento do sistema que nós vivemos, nós praticamente não somos livres, né? Porque é isso que você falou. A gente é controlado todo tempo, né? Agora, ainda mais com essa tecnologia, a gente acha que a gente gosta de uma coisa e, de repente, na verdade, a gente só foi influenciado para gostar daquilo, né? Que é o que eu trago sempre essa reflexão quando eu falo de não monogamia ética consensual. Eu não estou aqui para dizer que eu sou contra, porque eu realmente não sou contra a monogamia. Mas eu não preciso trazer bandeira a favor da monogamia. O patriarcado já faz isso por nós. O que eu trago é reflexão de eu tô realmente escolhendo conscientemente a monogamia ou eu tô fazendo por pressão social, por pressão familiar ou simplesmente alienada porque eu tô repetindo padrões. Não sempre existe uma outra forma de se relacionar, né? E também de ter preconceito. Se eu escolhi monogamia, não é porque eu escolhi consciente que agora eu também não vou ser preconceituosa com pessoas que vivem de maneira diferente. A bandeira que eu trago é essa, justamente a gente não ter preconceito com outros modos de se viver, até porque as pessoas não monogâmicas não estão
obrigando as pessoas monogâmicas a serem não monogâmicas. Aham. É um pouco nesse sentido mesmo, né? Que a gente consegue tentar analisar, entender mesmo, né, essa questão do feminismo e dos feminismos, assim, né? E entender essa alienação também em relação ao próprio corpo e aos gostos e ao que eu realmente desejo ou quero, né? Eu realmente quero me depilar, né? Eu tava lendo vários posts, uma sequência de posts do Instagram que eu sigo, que tava falando muito sobre essa questão da depilação, sabe? E aí tinha uns relatos, assim, umas coisas super interessantes. Uhum. E aí, trazendo essa questão, né, de que, cara, como a gente vê, é que nem também o sexo com penetração, percebo muito isso também. De que as mulheres, elas defendem muito, sabe, assim, mas até que ponto você realmente gosta? Porque, tipo, eu amo sexo com penetração, ou, tipo, não, eu gosto sim de me depilar, mas na verdade você só tem um medo de você ser rejeitada se você não se depilar, sabe? Rejeitada socialmente, não necessariamente por alguém, sabe? E essa coisa da penetração também, que quando você fala assim, você leva para um debate com mulheres, não, mas sexo não precisa ter penetração, sabe? Como assim? Mas, tipo, eu amo penetração, e aí rola tudo. Tá, tudo bem, você gosta, mas você já parou para pensar que pode ser que tenham outras formas, sabe? E aí é nesse sentido. Eu gosto de trazer essa reflexão de penetração, assim, por exemplo, imagina que você precisa fazer um exame, ou fez algum procedimento, ou tá fazendo algum tratamento, e aí agora você vai passar dias sem poder ter a penetração. Você vai deixar de transar por causa disso? Você não tem outros jeitos de se aproveitar sexualmente? Tem muitos. Mas é tão louco, é tão louco isso, porque algumas pessoas talvez diriam até que elas não transaram, sabe? Por exemplo, nossa, mas exatamente, ela falou assim, não, a gente não podia, a gente não fez, então a gente só, sei lá, teve oral, não sei o que, tal. Lésbica que não gosta de penetração, então não transa nunca, né? Nunca. Elas ficam ali castas, né? E aí que loucura, sabe? Como realmente as pessoas elas se perdem nesse meio, né? De não entender a ponto de uma alienação tão grande, né? Sim. De eu acho que é assim e eu faço isso para reprodução, né? E é dos bem padrões. falocêntrico mesmo, né? Eu achei bem legal que meu irmão colocou um comentário aqui, ó. De quando a civilidade leva à morte, revoltar-se é a única reação lógica. É exatamente isso. Okay. Ai, fiquei até emocionada e arrepiada aqui. Ai. Eu vi um vídeo que falava um pouco sobre essa questão da revolta, sabe? Principalmente da questão do movimento negro, assim, do feminismo negro. E aí eu achei bem interessante, né? De como realmente algumas pessoas falam, ah, não, mas o feminismo, as mulheres, o feminismo negro, elas são muito. Ou as mulheres no geral, enquanto a gente pensa no feminismo, desse feminismo singular, elas são muito atacadas, são muito revoltadas, e não dá para conversar com elas, né? Mas aí, até que ponto, assim, a gente já não foi tão violentada, né? E oprimida, e, né? Que a gente já só tá nesse processo agora de atacar, às vezes, né? Então a gente às vezes o diálogo não cabe assim em algum momento. Então, é tentar compreender também que muitas vezes o nosso discurso vai soar um pouco violento, sabe? Agressivo, né? Uhum. Sim. Eu acho que é importante a gente trazer ferramentas que tragam as questões sem agressividade, mas quando a agressividade acontece, de realmente entender o porquê, a origem daquilo ali, porque é muito fácil o que oprime falar, tá vendo? Louca? Tá vendo? Esse pessoal doido aí? É muito fácil deslegitimar o discurso por essa revolta, mas, né, como o meu maninho colocou, a revolta é lógica nesse contexto. Aí a Carol, minha cunhada, até colocou aqui, Henrique é maravilhoso, por isso vou casar com ele. Aliás, parabéns, dia 29, semana que vem, eles vão casar lá em Portugal, parabéns. Ai, nossa, sonho, que fofo. Eu ia falar assim, gente, mas vai casar no meio desse caos aqui no Brasil. Não, tá mas tá explicado agora. E é só no civil, porque eles, né, festa não tá rolando. Não. Mas queria eu tá nessa vibe. Dos nomezinhos que eu anotei aqui a respeito do feminismo liberal,
Inclusive tem aquele discurso lindo de uns anos atrás da Emma Watson, quando ela trouxe a hashtag He4She, que é justamente trazer os homens pro movimento. E aí os nomes que eu anotei aqui, que formularam, digamos assim, a base desse feminismo liberal, são Mary Wollstonecraft, Betty Friedan, não sei como pronuncia, gente, Gloria Steinem e o filósofo John Stuart Mill. Então, para quem quiser, se vocês quiserem, gente, depois lá no IGTV, e também quem comentou aqui, por favor, comente lá de novo no IGTV, porque aqui apaga quando vai para lá, não sei porquê. E aí, se vocês me pedirem lá, eu coloco nos comentários também esses nomes todos, essas referências. Eu fiquei pensando, enquanto você traz essas referências, sabe? O quanto é tudo meio que novo para mim, essa questão, né, desses feminismos, né? Então eu não tenho um aprofundamento teórico em relação a eles. E aí eu fiquei pensando novo nesse sentido, né? De aprofundamento teórico, assim, de estudos mesmo. E aí, recentemente, eu me peguei pensando, inclusive até por conta do Big Brother, né? Que foi, eu acho, quando surgiu para mim, de maneira bem consciente, essa questão de se discutir raça, classe e gênero, né? Que uma coisa elas andam juntas, não tem como desassociar, enfim. Porque antes, assim, um paralelo agora, rapidão. Eu fiquei me pensando, se eu assistisse o Big Brother, eu assisti, né, desse ano, em outros anos da minha vida, eu tenho certeza absoluta que eu ficaria do lado das meninas lá. Não sei se você acompanhou. Eu não vi nada, eu só vi notícias a respeito. E aí teve umas mulheres que, enfim, super racistas, mas que parecia que, na verdade, os caras estavam sendo machistas, sabe? Sim, sim. E aí parece que ele tá super do lado delas, assim. E aí, esse ano e tal, e teve todo esse boom e revolucionou essa ideia do feminismo, dessa questão da interseccionalidade, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, que formas que eu posso contribuir, sabe? Porque da mesma forma que a gente quer que homens contribuam, sabe? Como seria positivo eles usarem o privilégio que eles têm para contribuir, como eu posso usar, né, o meu privilégio para contribuir em relação ao feminismo negro. E aí eu pensei em estudar, né? Eu acho que é o que eu tenho feito. Então eu estou comprando diversos livros de autoras, mulheres negras, para me aprofundar nesse sentido, porque é o que eu posso fazer nesse momento. E aí eu lembrei disso porque você está trazendo todas essas autoras, né? E eu acho super massa mesmo a gente trazer esses exemplos, né? Esses nomes, porque sem isso a gente fica muito no superficial, né? Sim. E aí, então, agora lembra... mais tem outros nomes bem importantes também. E outros nomes, inclusive, de pessoas trans, que trazem justamente essa reflexão mais profunda do que é gênero. Essa palavra gênero é nova, na verdade, mas, né, como que isso foi modificando. Eu sempre falo que essa questão de gênero binário, né, de ser só homem e mulher, é uma coisa recente, porque tribos e comunidades e povos mais antigos era muito comum ver o reconhecimento de 3 a 5 gêneros. Então, como essa coisa binária, a gente está quebrando agora ela de novo, mas como ela já existiu fora do binário. Tá acabando o tempo aqui, temos menos de 2 minutos. Eu quero, a princípio, agradecer muitíssimo. Ainda bem que você, né, aceitou o convite. Porque eu me aventurei. Que eu sei que você, né, estreou aqui comigo. Eu fico muito honrada de você ter feito sua primeira live comigo. E eu acho que a gente deveria fazer mais, de repente, no teu canal também. Agradeço a todo mundo que tá aqui. Por favor, coloquem feedback, deem sugestões pra gente. Se quiserem tirar mais dúvidas, a gente tá aberta a isso. Sim, que rápido, passa muito rápido. E se vocês quiserem mais da gente, a gente tem atendimento, a gente dá cursos e tudo mais. Então, vamos atrás dos nossos serviços também para aprofundar isso tudo. E também tirarem dúvidas no PV. Fechou? Fechou. E eu agradeço, né, de todo o meu coração. Essa perda de virgindade foi delicioso, super prazeroso, eu amei.
Tipo assim, escrevi, sabe? A gente faz todo um rascunho, olha a rabisqueira, pra tentar seguir uma linha, e aí foi que foi que foi. E não foi nem metade do que tá aqui, assim, mesmo. Dava pra ter feito muito mais. Sim. E eu amei o convite, eu amei que foi quase um tipo, vamos agora, e vai ser, vai acontecer. E aí eu vim, e aconteceu, e eu amei. Então é isso, agradeço muito mesmo de coração, agradeço a todo mundo que tá aqui, que falou, que participou e que esteve todo esse E momento. tem É vários realmente comentários muito. que não deu tempo. Gente, vai cair em 10 segundinhos. Um beijo. Prazer, ó, amei, faremos mais vezes. Mais vezes. Obrigada a todas. Tchau, tchau.